Oi, eu sou Elzilene Nóbrega, eu sou pedagoga, sou professora da rede pública daqui de Pacajus, trabalho com crianças pequenas, sou também contadora de histórias, escutadora de histórias e me atrevi a escrevê-las. Eu não sou natural daqui de Pacajus, eu nasci em Cascavel, mas eu vim morar aqui aos 5 anos de idade no bairro Banguê 1, então eu sempre me considerei pacajuense porque essa cidade foi a escolhida pela minha família para fazer parte da nossa história. Queria falar com vocês um pouquinho sobre um livro que eu escrevi no ano passado. Esse livro, que se chama Histórias da Rua Grande, é um livro que eu trago 10 narrativas de 10 moradores da nossa cidade. O nome Histórias da Rua Grande é uma homenagem à primeira rua que nós tivemos aqui na nossa cidade. A Rua Grande é a atual rua do Colégio Araci, da Igreja Mãe, que se chama Rua Cícero Nogueira. Aquela era a primeira e a principal rua da cidade. Ela dava acesso para a Quirais, como também para o outro lado da cidade, né? Que é indo para a Aldeia Parque, para o Banguê, era a principal avenida. E foi onde tudo começou, então era onde tinha a religião a partir da igreja, né, Nossa Senhora da Conceição, que é a Igreja Mãe. E a partir dessa rua foi tudo que surgiu no município. Só veio mudar a partir da construção da BR-116, que antigamente era chamada de rodagem. Então a paróquia resolveu construiu uma igreja matriz ao lado, né, à margem da BR, porque de fato a BR seria então agora a principal via de acesso, de entrada e saída do nosso município. A Rua Grande, ela deixa de ser essa grande referência na época para dar lugar à rodagem, né, que representava aí o crescimento econômico. Então, todo mundo que precisava ir para Fortaleza, que vinha do interior do estado do Ceará, passava pela BR-116, passava por dentro da cidade de Pacajus. Mas a Rua Grande permanece na simbologia de trazer muitas e muitas histórias e memórias. Então, são 10 histórias, são desse lugar fantasioso. Então, tem história de lobisomem no Carnaval da Itaipaba, tem história de um pau milagroso que ficava no Croatá, tem história de Batatão lá na comunidade quilombola base, tem história de um susto que o seu Antônio Ismero teve num açude quando ele pescava. Antônio Ismero, que é uma grande referência aqui na nossa cidade. Eu quis pesquisar memórias de velhos e velhas de Pacajus, porque também como contadora de histórias eu gosto de contar essas histórias, mas principalmente para que a gente tenha um acervo dessa literatura oral, porque ela na sua origem, ela é oral. Nenhum desses 10 entrevistados, eles tinham escrito essas histórias, de fato elas estavam apenas na memória. E aí quando eu gravo, transcrevo e publico essas narrativas, eu transformo ela de literatura oral para literatura escrita e eu garanto a sua preservação. Então, quando eu escuto uma mulher, uma senhora idosa que mora, por exemplo, lá no Banguê, como a dona Maria Vinucci, geralmente esses informantes são pessoas que tiveram pouco acesso à educação formal. Então, tudo isso está imbricado nele, está dentro dessas memórias, essas histórias. E eles são parte dessa história da cidade. E a partir dessa minha narrativa, dessa minha pesquisa de buscar informantes que contassem da sua literatura oral, eu trago, principalmente para esse próximo leitor que for ler esse livro, de que as vozes dessas pessoas, de Maria, José, Antônios, Franciscos, são importantes, porque eles estão aqui nesse tempo, eles constroem as suas próprias histórias. Então hoje, no dia 23 de maio de 2021, em que Pacajus completa 86 anos, de muitas e muitas e muitas histórias e de muitas que não foram contadas, eu desejo que a nossa cidade ela possa valorizar cada dia mais as vozes de tantas Marias e de tantos Josés que aqui habitam, aqui transformam e aqui constroem essa cidade. Eu desejo principalmente que as juventudes, as crianças e os povos mais novos
possam dedicar um pouco do seu tempo para sentar nas calçadas e ouvir o que os moradores mais velhos têm a dizer. É um exercício muito bonito e muito significativo para a gente entender o que nós somos.